Glórias a Deus. Amém. Então vamos à nossa reflexão espiritual através da palavra de Deus. E a palavra que o Senhor inspirou meu coração nessa noite é: a humildade precede a honra. Obrigado, filho. Diga aí no seu lugar, diga assim: a humildade precede a honra. Então aquele que é humilde dentro do contexto de Deus espiritual será honrado. E é isso que eu quero lhe ensinar nesta noite. Mais uma vez eu quero ler a palavra de Deus que está em Mateus 23:12, diz assim: quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Então essa palavra nos faz refletir, que quando nós nos exaltamos, nos vangloriamos, a Bíblia diz que seremos humilhados. Mas se nós nos humilharmos na poderosa mão de Deus, a Bíblia diz que seremos exaltados, seremos honrados. Eu recebo isso para a sua vida, para a vida dessa igreja, para a vida de cada vida que está aqui nesta noite. Vamos orar ao Senhor? Glórias a Deus. Abre seus lábios aí mais uma vez. Senhor Jesus, obrigado, ó Pai, porque nós reconhecemos como igreja, como povo de Deus, que tudo aquilo que nós somos, Senhor, tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós podemos, vem das Tuas mãos. Nós somos o que somos pela graça de Deus. O apóstolo Paulo, de forma inspirada pelo Espírito Santo de Deus, disse isso. Nós somos o que somos pela graça de Deus. Eu sou o que sou, você é o que é, amado, pela graça de Deus. E obrigado, Senhor, porque neste ministério, mais uma vez, eu te agradeço, Senhor, por termos palavra, por termos sabedoria, por termos, Senhor, discernimento, Pai, por estarmos aqui agarrados, Senhor, às raízes, Senhor Jesus, da verdadeira reforma protestante, que é a graça de Deus. A graça de Deus é a base da verdadeira reforma protestante. Que mais uma vez seja o Senhor a falar, seja o Senhor a dirigir este culto, no nome santo de Jesus. Se você concorda, diga amém. Aleluia. Eu quero aqui agradecer a Deus pela vida daqueles que estão conectados conosco. Temos aqui a dona Janete. Glória a Deus pela sua vida, dona Janete, sua família. Que a palavra de Deus fale ao seu coração. Temos aqui a abençoada Priscila de Londrina, glória a Deus pela sua vida, e a nossa diaconisa Conceição também está conectada, está online conosco, glória a Deus. E outros que estiverem se conectando, vá dando o seu alô aí para a gente te cumprimentar nessa noite. Bem, então, palavra do Senhor nessa noite é: a humildade precede a honra. Então, eu queria tratar desse assunto, e o Senhor me inspirou a falar a respeito disso, porque eu acredito que nós vivemos aí dias turbulentos no nosso país, onde a gente pôde perceber que este item chamado soberba, vanglória, é algo que está na nossa carne. Nós, como povo da graça de Deus, nós entendemos isso à luz da Bíblia, que nós temos uma natureza espiritual, mas nós também temos uma natureza carnal. E é importante que eu e você, estou aqui me dirigindo principalmente aos filhos de Deus, aqueles que estão convertidos, aqueles que já são salvos, que a gente entenda que a soberba, ela não agrada a Deus. Que quando é melhor, às vezes, nos humilharmos na poderosa mão de Deus, diante das coisas de Deus, do que querermos nos exaltar. O livro de Provérbios, abra na sua Bíblia, confira comigo, diz assim, livro de Provérbios 16:18: a soberba, ela precede a ruína, a altivez do espírito a queda. Veja, o que a Bíblia está falando? Que toda vez, amado, e essa palavra é para nós, tá? Porque Deus não trata com o ímpio, Deus não trata com o filho da perdição, Deus não trata com os filhos do diabo, Deus trata com os filhos, com os seus. Então essa palavra é para nós. Então quando diz a soberba precede a ruína, quer dizer que quando uma pessoa ela se ensoberbece,
ela começa a achar que é melhor que todos, né, e que tudo, ou ela se acha num grau elevado, né, dentro de um contexto, diz que a soberba precede a ruína. Toda pessoa que se deixar seduzir pela soberba, ela cairá em ruína. E diz que a altivez, também na mesma linha de raciocínio, do espírito, a queda. Então, se você quer viver uma vida vitoriosa, se você quer, diga amém, diga assim, eu quero viver uma vida vitoriosa. Nós temos que aprender, amado, a gerenciar esse aspecto chamado soberba, que está intrinsecamente na nossa carne. Por isso que o livro de Mateus, eu li a palavra ali, na abertura, Mateus 23, 12, diz assim, que quem a si mesmo se exalta, se ensoberbece, se vangloria, vai ser em algum momento humilhado. Mas quem se humilha, né, quem se controla, quem se gerencia nesse aspecto, vai ser exaltado. E eu tenho certeza que você aí, já e todos aqui com alguns anos de vida, né, já deve ter percebido isso, que as pessoas que realmente são humildes de verdade, não uma humildade de fachada, essas pessoas elas têm um sucesso mais perpétuo, mais duradouro, né? E as pessoas que são por vezes aí falsas, humildes, né? Elas em algum momento cairão, né? Porque a máscara cai. Aliás, nós costumamos dizer na graça de Deus que as máscaras caem. Na graça de Deus as máscaras caem. A pessoa, na graça de Deus, ela não consegue ter dois papéis. Uma hora ela vai deixar transparecer quem ela é. Então, o Espírito Santo de Deus quer nessa noite te ensinar o quanto é importante você lutar contra esse sentimento, né, pastor, que está na nossa carne. Esse sentimento está na nossa carne. Prova disso, de novo, né, eu não estou aqui para falar de política, mas nós passamos por um momento muito turbulento do nosso país, que é o momento político, onde a gente pôde verificar com nitidez como a soberba tomou conta de muitos, né? E até a ponto de nos espantar, né? Eu me espantei com muitas pessoas, espantei mesmo, de ficar impressionado com atitudes, com posicionamentos de pessoas durante esse momento. Mas aqueles que são filhos de Deus, aquele que Deus trata, Deus cuida, Deus traz, né, de volta aos caminhos. Então, diz assim em Marcos 7:21, e presta atenção nisso, diz assim, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. Aí ele começa a listar a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, as avarezas, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. E veja que o livro de Marcos começa assim, porque de dentro do coração do homem, na carne, né? Na nossa carne habita todas essas coisas, amados. Na minha carne, na sua carne, na carne de qualquer ser humano dessa terra, dos convertidos ou não convertidos, mas eu estou falando a convertidos aqui, existem essas coisas terríveis. E dentro delas existe um negócio chamado soberba. E o versículo 23 diz assim, ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Então, nós como crentes, a gente precisa estar atento a isso, né? Deus me inspirou a te ensinar que nós temos que estar atentos a isso. Nós temos que estar atentos a esses sentimentos, né? A esses impulsos que por vezes estão na nossa carne, na nossa natureza carnal. E dentre os mais terríveis, todos esses são terríveis, certamente está a soberba, porque a soberba, ela cega as pessoas. Tem um detalhe muito interessante, né, e peculiar da soberba, é que a soberba cega. As pessoas soberbas, elas começam a andar de forma cega. Elas não mais enxergam as coisas. Elas não mais enxergam as críticas, elas não aceitam mais feedback dos outros, elas se acham sempre certas, que para ela tudo está certo, é daquele jeito, e elas ficam cegadas, surdas, né? É um negócio que a gente, quando a gente vê com os olhos espirituais, chega a ser bastante intrigante. O livro de 1 de João 2,16, mais uma vez a palavra de Deus nos alertando, assim, porque tudo que há no mundo,
Aí ele reforça a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo, né? Então, esse sentimento aqui, né, terrível, que a palavra de Deus me impulsionou, que me inspirou a te abrir os olhos, que é a soberba, ele precisa ser, assim como todas as outras obras da carne, precisa ser constantemente subjugado. Eu falo aqui com mão na Bíblia, e também com um tremor e temor, que eu, de certa forma, antes de conhecer a Deus, eu acredito que eu tinha esse sentimento que, de certa forma, me dominava, porque eu tinha uma autossuficiência, eu me achava, e muitas vezes achava que era melhor que os outros mesmo, mas a partir de um momento da minha vida, onde Deus criou uma condição para que houvesse uma conversão genuína, eu aprendi a subjugar esse sentimento. Eu aprendi a crucificar isso, né? Como diz a palavra de Deus, crucificar a nossa carne. E é um exercício, amado, porque uma revelação que a graça de Deus nos dá é que a carne, ela não se converte. A gente só aprende isso na graça de Deus, amado. As pessoas no Evangelho têm uma interpretação errada, acham que a carne se converte, né, presbítero? Então, a pessoa se converteu, a carne dela se converte, a carne dela fica boazinha. A nossa carne jamais ficará boazinha. Ela é um leão do mal, né? Como se fossem dois leões, né? Um leão da tribo de Judá, que é Deus, é o Espírito Santo em nós, mas tem um leão mau, né? Que ele está ali a todo momento, amado, a todo momento. E como é que ele é subjugado, como é que ele é enfraquecido? Quando nós nos voltamos para Deus, quando nós nos voltamos à palavra, quando nós nos voltamos com a intimidade do Senhor. Então, eu aqui, brevemente, né, eu faço esse comentário porque eu vivenciei isso. Eu precisei, em algum momento, cair numa condição, né, numa situação, num contexto onde o Senhor me ensinou a me humilhar nas mãos dele, para que eu pudesse ser exaltado, honrado, para que a minha vida pudesse mudar. Então, isso é um assunto que fala muito ao meu coração, espero que esteja falando ao seu. E Jesus, né, que eu acho que é a expressão maior, né, de amor, porque Ele é Deus, e também a expressão maior de qualquer um desses sentimentos terríveis, né, a expressão maior no sentido contrário, né? Porque em Jesus você não vai ver avareza, malícia, dolo, lascívia, você não vai ver soberba, você não vai ver loucura. Jesus é o contrário disso tudo. Ele, quando reuniu os seus apóstolos, ele fez um ato, dentre, né, vários que a gente pode ver na Bíblia Sagrada, para mostrar aos seus apóstolos, aquele grupo que depois, né, seria responsável por apoiá-lo na expansão do Evangelho, que a soberba não é algo de Deus, e ela precisa ser gerenciada, subjugada a todo instante. O livro de João 13:12 é a famosa passagem onde Jesus lava os pés, né, dos apóstolos. Diz assim, João 13:12, está acompanhando comigo? Diz assim: depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? E a gente, quando muito tempo, né, ouvindo palavra, pregação, estudando, tem um contexto histórico disso, né? Na época, você sabe que as pessoas que eram um pouco mais tinham mais condições, elas andavam com sandálias. E as que não tinham condições andavam com o pé no chão mesmo, eram descalços, né? E naquela época não tinha asfalto. Bichos, né? Cabrito, vaca, tudo quanto é bicho, fazendo pela. As pessoas ficavam realmente com os pés sujos, tanto as que tinham sandálias como as que andavam com o pé no chão. E Jesus, né, sabiamente, tomou uma atitude ali de pegar cada um dos apóstolos. Imagina, os pés deviam estar bem sujos. E ele pegou cada um, se ajoelhou diante deles e lavou cada um dos pés. E ele perguntou, né,
depois que ele terminou, ele falou assim: vocês entenderam o que eu fiz? Ou seja, né, sabe por que eu fiz isso? Aí ele diz assim: vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Diz: eu sou Deus. Né? Aí versículo 14 ele diz assim: se eu, sendo Senhor e Mestre, se eu sou Deus, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Se eu te servi, eu sendo Deus, né, eu sendo Todo-Poderoso, eu tomei essa atitude, você também tem que fazer isso com o seu irmão, com o seu próximo. Diz assim: porque eu vos dei um exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se lembrar. É isso na Bíblia aqui? Se você anotar um canto do caderninho, se você quando vier para o culto no domingo falar: rapaz, lembrei de uma coisa agora. Não. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Praticar. Então, esse contexto aqui, nessa parte, Jesus toma uma atitude muito interessante para ensinar aos seus apóstolos que eles ali seriam empossados de autoridade, de capacidade, da unção do Espírito Santo, né? Diz que quando eles passavam, a sombra curava, né? Disseram que eles fizeram uma empreitada e expulsaram demônios, vieram todos, né, vamos dizer, alegrados, né? Olha, né, sobre o teu nome, amado. Ele sabia do que ele estava empossando aquelas pessoas, né? Que a autoridade ele estava colocando no nome daquelas pessoas, mas ele queria que essas pessoas entendessem que na vida de um crente, amado, não há espaço para soberba, não há espaço para altivez, não há espaço, amado, para você se vangloriar. E eu falo isso aqui com muito tremor e temor, porque o local onde o demônio quer subir, amado, é no altar. O que o inimigo quer é pegar o microfone, né, e aqui lançar besteiras, lançar ideias, principalmente quem veio de outros ministérios, né, e até no nosso, já houve pastores que decaíram, que ao estarem aqui, por desconhecerem esta verdade, que pode ser simples, mas é profunda, caíram, porque a Bíblia diz que a soberba precede a ruína. Toda vez, amado, que você vê uma pessoa soberba, você pode entender, ela cairá. Toda vez que a altivez do Espírito for visto no Filho de Deus, haverá queda. E eu já vi esse filme muitas vezes. E Jesus aqui, querido, de uma forma bastante simbólica e prática, ensinou, né, aos seus apóstolos, aqueles que estavam com ele, aqueles que seriam empossados de autoridade. E ele, o resumo da obra, amado, era: você quer ser servido? Sirva. E há uma dificuldade do ser humano compreender isso. Nossa natureza carnal tem essa dificuldade de compreender isso. Eu ouvi histórias, amado, do tipo assim: uma pessoa era um diácono, era um bom diácono. Só que um diácono tem que ser um trabalhador, né? E eu já fui diácono, já fomos diáconos, muitos trabalhadores, modéstia à parte, mas com uma capacidade sempre dada por Deus. Mas eu já vi diáconos, amado, que quando empossados da autoridade do presbitério ou do pastorado, se viraram, né? Por exemplo, uma situação: amados, tem que fechar as cortinas da igreja. A pessoa levantou, estufou o peito e disse: isso é um trabalho de diácono. Porque até então ele era um diácono, mas alguém o honrou, o deu autoridade, né? O colocou como um presbítero, ou um pastor, ou uma pastora, e ele acreditou. Você vê que a soberba é terrível, né? Que ele não poderia mais fechar uma cortina. Não era um trabalho mais dele. Então, amado, que o que eu estou te dizendo aqui, espero que o Espírito Santo esteja falando a cada coração, que é uma grande luta.
que nós temos. Porque nós recebemos uma palavra profética, e eu preciso que você acredite nessa palavra profética, porque veio do nosso altar, do altar do nosso ministério, desse apostolado, onde o nosso apóstolo Miguel Ângelo profetizou antes de tudo isso que nós vimos acontecer, lá em setembro de 2017, que nós viveremos 7 anos de vacas gordas, que nós viveremos 10 anos de paz, que nós viveremos tempos de abundância, serão os melhores anos da nossa vida. Agora, amado, para que você não caia, para que você não entre em ruína, quando Deus honrar a sua vida, você precisa se lembrar dessa palavra, né? E aí eu faço um parênteses aqui, bastante importante, porque às vezes nós como brasileiros, às vezes a gente tem uma maneira de interpretar as coisas, às vezes um pouco de forma errada. A humildade, amado, não é um espírito capachildo, entendeu? Então quando diz assim, olha, seja humilde, não é para você ser um capachilde, não é capachildo. Não é para você virar um tapete humano para as pessoas passarem por cima de você. Não é nada disso, amado. É uma autogestão, é um autocontrole sobre esse impulso, principalmente quando nós estamos bem, quando nós temos dinheiro no bolso, ou começamos a realizar sonhos, ou começamos a ser honrados, seja dentro da igreja, ou seja no mundo secular. Tem pessoas, amado, que você não pode transferir ela de assistente para analista, que ela vai matar meio mundo. Ninguém segura essa pessoa. Tem gente, amado, quando vira um diretor, vira um serial killer, porque não tem maturidade. E esse sentimento chamado soberba estava lá, né? E ele está aqui, está aí, está em todos nós, amado, em potencial. Então, o que eu estou falando aqui, que você se lembre que Deus nos deu uma palavra profética. Nós vamos prosperar, se você recebe, diga amém. Nós vamos avançar, nós vamos progredir, nós vamos ser honrados, nós vamos ser exaltados, amado. Mas nós temos sempre que nos lembrar de Deus, sempre nos lembrar de quem é o Senhor das nossas vidas, sempre nos lembrar de que nós, por nós mesmos, não podemos fazer nada. Então, quando eu digo para você, amado, isso exige maturidade, você tem que gerenciar a soberba e ser humilde, não é uma humildade de um espírito capachildo, não é uma humildade de se tornar um tapete humano, as pessoas pisarem em cima de você, não é ser bobo, porque crente não é bobo. A esperteza, né, é maligna, mas o crente é sagaz, ele tem inteligência, ele tem sabedoria. É você saber, amado, navegar entre essas coisas que são tão antagônicas. E Deus honra os humildes, aqueles que se humilham na sua poderosa mão. E eu digo, mais uma vez, com muita tristeza no meu coração, este momento que nós passamos eleitoral despertou o pior na vida de muitas pessoas, despertou o pior na vida dos crentes, principalmente dos crentes, porque a soberba cega, mas eu creio que nosso Deus é um Deus de resgate, e aqueles que são filhos se voltarão, despertarão, acordarão, refletirão, amado, porque Deus vai honrar cada um de nós. Na hora que Deus nos honrar, você vai se lembrar dessa palavra, e você vai gerenciar esse sentimento que é terrível, que é o sentimento da soberba, dessa vanglória própria, dessa autovalorização exacerbada, né? Exagerada. A palavra de Deus diz assim também no livro de Daniel 10:12, para você ler comigo aqui e refletir. Veja, né, Daniel, eu gosto do livro de Daniel, porque Daniel também era um rapaz, um jovem, e ele enfrentou a cova dos leões, mas a Bíblia relata
Quem era Daniel? Né? Em inúmeras passagens, e nessa em específico diz assim, Daniel 10:12: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus. Então Daniel orava, Daniel reconhecia que Deus era a sua capacidade, e a Bíblia diz que ele se humilhava diante do Senhor. Ele reconhecia que Deus era a sua capacidade, que era a sua suficiência. Diz assim, e por essa atitude de Daniel, diz, foram ouvidas as tuas palavras. Amado, com tremor e temor também eu digo que tem muitos crentes que a oração não passa do teto na igreja. Que a oração há muito tempo não tem sido ouvida por Deus. Porque o coração está em outro lugar. Porque ele diz assim, olha, que quando uma pessoa aplica o coração a compreender ao Senhor a sua palavra e se humilhar, diz que Deus ouve. Diz assim, foram ouvidas as suas palavras, e por causa das suas palavras é que eu vim. Amado, que esse bom sentimento de se humilhar na poderosa mão de Deus possa fazer parte da tua vida, possa fazer parte do teu dia a dia. O apóstolo Paulo também remete a isso, ele diz assim em Filipenses 4:12: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, já tenho vivência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. O que nós vemos aqui, nessa passagem de Filipenses com o apóstolo Paulo? Que o apóstolo Paulo já tinha aprendido a dominar esse sentimento, esse impulso que está em todos nós, está na nossa carne. O apóstolo Paulo era um perseguidor de judeus, aliás, aqueles que adoravam o nome de Jesus. Ele consentiu na morte de Estevão. Ele era um homem duro, e todo homem duro, amado, de coração, por detrás tem algo que recheia tudo isso, chamado soberbo. E de novo, soberbo precede a ruína. A altivez do espírito, aquela. E o apóstolo Paulo, depois da sua conversão, glórias a Deus porque fomos convertidos, glórias a Deus porque o Senhor nos buscou, que Ele nos quebrou, Ele é o oleiro, nós somos o vaso novo, reconstruído nas mãos do oleiro. Ele disse, olha, hoje, com a minha vida transformada, eu tanto sei estar humilhado, como também honrado. Você sabe que tem pessoas que não sabem essas duas coisas. Não sabem ser humilhadas, e quando eu digo isso é se humilhar nas mãos de Deus, e não sabem ser honradas também. Não sabem, não tem esse discernimento, esse tato falta a elas. Você está entendendo o que Deus está falando nessa noite? Eu espero que sim, amado, porque, de novo, eu creio na palavra profética. Nosso apóstolo Miguel Ângelo, ele lançou uma palavra, de anos de prosperidade, de anos de abundância. E como, amado, nós como filhos de Deus poderemos viver anos de prosperidade, anos de abundância, anos de honra, se nós formos soberbos, ou se nós não soubermos nos humilhar na poderosa mão de Deus, de reconhecer que foi Deus, sempre foi Deus. Eu estou muito alegre muito feliz nessa noite, eu não comentei nem com a minha esposa. Nós chegamos no nosso resultado, passamos o resultado que eu precisava do mês passado, ultrapassamos o resultado em 24%, quase 30% a mais do que o mês passado. Foi um esforço de um time, foi um esforço de uma equipe, mas eu sei, amado, e eu creio nisso, que a poderosa mão de Deus está sobre as nossas vidas, que nós somos sim abençoados, que onde nós colocamos as nossas mãos haverá bênção. Pode até demorar às vezes, pode parecer que demora, mas a bênção está sobre nós. Onde nós colocamos os nossos pés, a é solo conquistado para nós. O inimigo não tem lugar, não tem vez, e o inimigo baterá em retirada. Neste projeto específico, só para avançar aqui,
e aqui os que estão mais tempo nas reuniões de gerações já me ouviram falar, né? Tive várias oposições, muitas oposições, não foram poucas, foram muitas, oposições titânicas, oposições terríveis, malignas, e eu poderia, amado, na autoridade que eu tenho hoje, no cargo que eu ocupo hoje, com a confiança que eu tenho, eu poderia ter feito assim, ó. E essas pessoas que por tempo me importunaram, poderiam ter sido desligadas disso, mas eu me mantive em oração. Chorava minhas agruras com a minha esposa, em casa, mas me mantive em oração, porque quem faz a obra, amado, é Deus. A nossa parte é fazer o certo. A minha parte é ir trabalhar. A minha parte é cumprir o meu trabalho. A minha parte não é perseguir as pessoas. Eu não estou lá para perseguir ninguém. Eu não estou lá para jogar um jogo sujo, né? E por vezes no mundo corporativo, ainda que eu pudesse. E poderia. Digo que várias vezes a soberba está em todos nós. Várias vezes eu fiquei pensando, eu vou aniquilar essa turma toda. E eu retive esse impulso, amado. Eu contive esse impulso, orei e naturalmente, de forma justa, as coisas foram acontecendo e o mal foi sendo expurgado. Foi sendo expurgado. E eu uso essa palavra, amado, expurgado. E eu não precisei mover um dedo. Sobre este sangue, eu não levo culpa alguma. Eu só estou compartilhando com vocês aqui isso, porque, amado, lembre-se disso, a humildade vai preceder a honra. Se você tiver esse entendimento dessa humildade certa, que ela é a humildade do equilíbrio, né? Onde eu controlo meu impulso de soberba, de vanglória própria, e ao mesmo tempo também não me deixo dominado pelo espírito de falta de autoestima, do espírito capacitio, uma gestão que está ali no meio. A humildade, essa humildade, amado, vai preceder a honra. Se você compreender isso, você vai ser honrado. E o apóstolo Paulo, quero terminar para nós orarmos, Gálatas 5,17, o apóstolo Paulo também diz assim: porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, né? Uma luta diária, amado. Nós abrimos os nossos olhos com essa luta. E ela só vai terminar quando este corpo aqui mortal, né, do pó, voltar ao pó, porque ele veio do pó, e nosso espírito, que é um com Deus, voltar ao Senhor. Diz que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos em si para que não façais o que porventura seja do vosso querer, né? Mas se sois guiados pelo Espírito, quem é guiado pelo Espírito, diga amém. Diga assim, coloca a mão no seu coração e diga assim: o Espírito Santo, ele guia a minha vida. Diz assim: mas se sois guardados pelo Espírito, não estáis sob a lei, sobre julgamento, sobre duras acusações. E versículo 19 diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas. E aí ele remete a mesma coisa que o livro de Marcos ali também nos revelou. As obras da carne, os impulsos da nossa carne são conhecidos. Então, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade. Aí, eu até grifei aqui no meio: porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões e facções. Eleição 2018. Porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões e facções. E você sabe que o inimigo é tão sujo que como ele sabe que isso está em nós em potencial, ele lança os dardos, né? E muitas pessoas foram atingidas e capturadas por esses dardos. Diz assim no versículo 21: invejas, ele continua, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito dos quais nos declaram, como já outrora nos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Vivem todos os dias, a todo momento. Então, amado, dessas definições aqui, se alguma delas, amado,
são praticados por você todos os dias, abra os seus olhos, fique atento, porque não pode, na vida de um filho de Deus não pode. Versículo 22 diz assim: mas o fruto do Espírito é o que, igreja? Amor, alegria, paz. Agora vou colocar no meu Facebook: paz e amor. Hashtag paz e amor. Alegria, paz, longanimidade, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, não há peso, não há acusação. E os que são de Cristo crucificaram a carne e as suas paixões e concupiscências, incluindo a terrível soberba. E diz o versículo 25: se vivemos no Espírito como crentes, andemos também no Espírito como crentes. Amém? Então, eu espero que essa exposição tenha te ajudado a pensar um pouquinho, né, sobre aquilo que cada um de nós precisa fazer, que é subjugar as coisas que não agradam a Deus e se apegar às coisas que agradam ao Senhor. E uma coisa que move o coração de Deus, amado, é quando um filho se humilha na poderosa mão de Deus. Quando eu vejo uma pessoa assim muito zangada, vou dar um exemplo só para concluir, tá? Tem tempo ainda, presbítero? Quando eu vejo uma pessoa muito zangada, muito irada, muito colérica, muito, sabe, com prótons e neutros assim, saindo pelos poros, há uma coisa que essa pessoa não está fazendo. Essa pessoa não está se humilhando na poderosa mão de Deus. Porque quando nós nos humilhamos, faça essa experiência na sua casa, né? As igrejas tradicionais têm o costume de orar de joelhos, né? Nós entendemos que é uma liberdade do Espírito Santo de Deus, inclusive daqui a pouco você pode expressar a sua oração da forma que você quiser. Mas faça essa experiência na sua casa. Se coloque sim de joelhos ali na sua cama, abra os seus lábios, se rasgue, amado, em oração, e você vai ver como vai bater em retirada todos esses sentimentos que são terríveis. Pessoas muito iradas, amado, muito facciosas, né? Que estão ali sempre arranjando briga com tudo. Uma palha de fósforo caiu no chão, mata, pega, sabe? Tem pessoas que vivem assim, uma guerra, amado. Elas vivem numa guerra dentro das suas mentes, uma guerra com os seus cônjuges, com a sua família, no trabalho. Tem pessoas, amado, que, olha, a gente pudesse ver, né, da forma espiritual, tem uma nuvem andando assim em cima da pessoa, negra, cheia de raio, trovões, chuvas. Essa pessoa, se é um filho de Deus, está precisando fazer uma coisa: se humilhar na poderosa mão de Deus. E isso fazemos, amado, também em oração. Além de termos uma intimidade com Deus, fazemos em oração, porque a oração pode todas as coisas. A oração é capaz de transformar todas as coisas. A oração, amado, converte. A oração converte. A oração transforma. A oração muda. Amém? Em nome de Jesus, que assim seja, porque assim disse o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus.